Oi, gente, aqui é a Isabela de Andrade, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Elas na Escrita. Esse é o primeiro episódio da temporada 9 e eu tô muito feliz que eu vou abrir aqui com duas autoras maravilhosas. Eu sempre falo para vocês que são mulheres que eu admiro muito, mas é porque eu tenho feito uma escolha realmente muito boa aqui com pessoas que eu admiro, que eu acompanho e que a gente já bateu um papo juntas lá em Brasília, agora estamos juntas de novo aqui em São Paulo. Mas olha que engraçado, não tem ninguém de São Paulo nessa mesa hoje. Sejam bem-vindas, então, a Andressa Marques, que está aqui, e a Jo Freitas. E antes da gente começar a conversa, eu vou apresentar um pouquinho elas para vocês conhecerem. Quem ainda não conhece, procure saber, mas vai um pouquinho delas aí. A Andressa Marques, ela nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal, e é escritora, professora, doutora em literatura pela Universidade de Brasília e fez parte das primeiras turmas de cotistas do país. A Construção, seu romance de estreia, foi vencedor do concurso Toca Literária e publicado pela editora Nós. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, Isa. Oi, Jô. Satisfação, gente. Feliz demais de estar com vocês aqui no Elas na Escrita hoje. Nossa, é demais. E estamos aqui também com a Jo Freitas, que ela é escritora, autora do livro de contos Goela Seca, sendo finalista do Prêmio Jabuti em 2024. Ao longo de sua carreira, ela realizou diversos projetos literários fora do país, como no Equador, Peru, Moçambique e África do Sul. Em 2025, ela fez sua primeira turnê pelo Brasil com o Arte da Palavra, pelo Sesc Brasil. É idealizadora do Sarau Pretas Peri e do Sarau Lima e os Novos Barretos. É isso mesmo, Jo? Que alegria estar com vocês, Andressa, Isa. Muito bom estender a nossa conversa que tivemos lá em Brasília para cá, para São Paulo, essa terra que acolhe a gente, né? Sim, com certeza. Estou muito feliz de estar aqui. Bom demais, gente, ó. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que eu falo, é pergunta de aquecimento, mas que ela tem, né, acaba se relacionando muito com todas as escritoras, porque a gente vê, o que eu mais tenho visto aqui é que as trajetórias são muito diferentes, principalmente porque eu tenho conversado com autoras que vêm de muitos lugares do país, ou que começaram a escrever em diferentes cidades, ou que começaram por diferentes espaços, assim, através da escrita. Então, eu queria perguntar para vocês como vocês chegaram até a escrita, né? Como a escrita e a literatura chegou até vocês, que caminho vocês percorreram. Eu sei que geralmente tem uma longa trajetória aí que se a gente for parar para falar vai ser a vida inteira, mas se vocês tiverem então que pensar um pouquinho como vocês chegaram a esse espaço da escrita e da literatura, me contem um pouquinho então aí como foi esse trajeto de vocês, que percurso vocês tomaram. Quem quer começar? Olha, sempre que me perguntam, me fazem essa pergunta, eu fico pensando qual foi o momento, qual foi o estalo, assim, mas... E é muito interessante que muitas pessoas falam, a escrita me escolheu e eu só sei fazer isso. E eu pensando, eu insisto em ser escritora, na verdade. Eu queria ter sido mais escolhida para essa escrita. Mas eu acho que eu insisto na possibilidade de criar imaginário, em busca dessa imaginação. Acho que a vida ela é tão dura, endurecida, que as artes, para mim, foi esse subterfúgio da realidade. Então, poxa, poderia ter qualquer outra profissão, porque eu também sei fazer muitas outras coisas. Mas eu escolhi ser escritora porque isso me trouxe um lugar no mundo que eu gosto muito de estar, que é de refletir sobre ele no momento em que eu estou presente. Mas são os saraus que me inserem, assim, concretamente. Descobri em 2009 o que era esse encontro de pessoas que faziam teatro, dança e poesia, se diziam poeta. Eu falei assim, poxa, legal isso. E aí fui lá, indo, mostrando o que eu sabia fazer, com muita insegurança ainda, mas curiosa para entender o que era aquele movimento. Eu acho que tem uma necessidade de ser coletivo, de ser comunidade, de ser bando, e eu acho que eu nunca fui nunca fui popular na escola, fui muito sozinha. E aí encontrei nessa coletividade, no sarau que dizem os umbigos na época, essa maneira de existir ainda mesmo sem saber a identidade, assim, sabe? Ter um pertencimento tão forte da minha história ou do que é né, a sociedade no geral, que a literatura, no qual eu também invisto em olhar, ela é crítica. E... para mim, os saraus é esse chão. Legal. O segundo passo poxa, eu preciso sair um pouco da realidade. Então, é quase uma droguinha aí na vida. Só que do lado bom, falta, né?
E tiveram outras autoras já que começaram aqui pelo Sarau, e a gente geralmente conversava muito também como era até fazer essa transposição, de começar pela oralidade, pela palavra falada, estando ali no palco, em cena, no coletivo, e depois ir para o livro, né, para a escrita dentro de um livro, que talvez é um pouco mais reservado, mais sozinho, e tem uma outra forma de ritmo ali, de oralidade que também está nas páginas. Como foi para você fazer essa transposição, e como isso até hoje reverbera em você, esses dois espaços? Eu estava tentando definir há um tempo e eu falei assim, poxa, a poesia é meu lugar de expressão e a prosa é o meu lugar de firmamento. Assim, encontrei a minha raiz ali, gosto. E eu já escrevia. Só que para recitar em sarau, no qual foi o lugar que me acolheu enquanto corpo, enquanto identidade, em várias questões, né? E aí é difícil você recitar um conto nesse lugar, mas eu escrevendo. O Goela Seca, por exemplo, eu tenho ele escrito já há muito tempo, assim, muito antes de 2009, porque eu ia escrevendo, gostava muito, mas a poesia, essa que ela é direta, essa da oralidade, que ela vem e se apresenta, né, ela tá ali, né, ela dá a voz e o ouvido para as questões. Então foi natural, assim, eu já ainda sou atuante muito nos saraus, que é o meu lugar de expressão mesmo, que eu falo assim, poxa, às vezes eu preciso ser um pouco mais direta. E na prosa eu posso criar outra narrativa que não seja a pessoa Jô mesmo, ou falar sobre essas pautas, assim, né? Mas e no Goela Seca a gente vê muito mesmo ainda dessa oralidade que você traz do sarau, então dá para perceber. E você, Andressa, como é que foi seu percurso de chegada? Essa pergunta, assim, eu acho legal da gente responder sempre, porque ela sempre faz com que a gente pense um pouco no nosso lugar, né, nesse processo de escrita. E aí eu estava lembrando esses dias, quando eu estava respondendo algo, né, uma entrevista, e aí como é que eu chego na escrita e tudo. Eu acho que eu sempre escolhi a literatura, eu comecei a pensar sobre isso, eu sempre escolhi a literatura. Quando formação de leitora, assim, ainda criança, já queria estar indo à biblioteca, fazia toda aquela meu circuito ali de biblioteca pública e tudo, pegar os livros. Quando eu recebi o livro de português no ensino fundamental, no ensino médio, eu lia os contos antes, eu ficava ansiosa, vai chegar aquele dia que a professora vai ler esse daqui, eu gostava. Então, fui fazer a graduação, escolhi letras. Terminei a graduação, em Brasília todo mundo é concurseiro, aí ficava aquela coisa de concurso, eu falei, mas eu queria tanto fazer um mestrado, fui fazer um mestrado na literatura, depois passei no concurso, claro, mas assim, né, segui na vida profissional, só que quando chegou no doutorado, por exemplo, eu pensei em mudar para história, aí depois não, gente, é a literatura, eu sempre retornando, é sempre a literatura, mas o espaço da ficção ainda era uma coisa que, de fato, eu não imaginava que eu ia desenvolver, que eu ia conquistar, que eu ia... eu acho que tem uma coisa muito a ver com uma coragem também e uma segurança, que eu passei muito tempo construindo, né? Então, eu demorei, cada um tem seu processo. Eu tinha várias questões e achava assim, não, isso aqui não era nenhuma questão, não era uma coisa que eu ficasse refletindo e pensando, vou ser escritora, mas eu sempre escolhi essa literatura, era uma coisa muito interior. Nessas arrumações de casa de final de ano, assim, eu encontrei meus cadernos de anotações e tudo, e me surpreendi com uma espécie de um conto, alguma coisa assim, de 2006, que depois entrou na construção, e eu nem vi esse caderno lá, quando eu comecei a escrever o livro, que era o processo de uma garota alisando o cabelo, e aí isso de alguma forma entra no livro. Então eu acho que essa minha escolha pela literatura, conscientemente como uma pessoa que trabalha, que é da área da literatura, ela sempre se fez presente. E a da ficção, ela esperou uma maturidade, esperou que eu construísse algum lastro que me permitisse ir mais, né? Ir além, assim. E daí, quando eu terminei o doutorado, eu fiz uma pesquisa histórica na área tanto história, quanto crítica literária, quanto educação. Então, é uma tese interdisciplinar que eu mergulhei, assim, na imprensa negra, principalmente a paulista, muito forte. Então, eu entrei naqueles jornais e descobri tantas coisas e fiquei muito inspirada pelas escritoras e os escritores
que eram pessoas, assim, que publicavam o seu conto ou sua poesia, seu poema no jornal da Imprensa Negra, sei lá, Clarim do Alvorada, nos anos 20. Então, assim, muito recente, pós-abolição. As datas, as pessoas falando sobre, né? Ai, tem 40 anos da abolição. Eu falei, gente, como, sabe? Então, essa força coletiva, eu falei, gente, isso é muito grande, isso é muito forte. É triste que a gente não saiba disso, porque isso é esse lastro que eu não tinha, né? Se você olha para trás e você tem referências, você conhece, você sabe onde se guiar, é algo que é invisível, mas te compõe. E essas pessoas me inspiraram, assim, eu pensei, poxa, né? A gente pode, as pessoas fazem as coisas. E aí eu falei, vou me inscrever numa oficina de escrita, que eu acho que eu gostaria de escrever ficção. E tem a ver também com a história familiar. Eu descobri muitas coisas nessa feitura da tese, personagens, coisas que eu falava, gente, isso aqui eu queria contar, mas sem saber muito como. E aí teve uma história que também partiu de uma pesquisa que eu acabei descobrindo uma parte da história da minha família que eu não conhecia. E a partir dessa descoberta, eu escrevi alguns textos para apresentar em algumas situações assim públicas em Brasília. E toda vez que eu falava, as pessoas falavam, não, mas esse texto, né, tinha uma carga poética, tinha uma coisa diferente, assim, já tinha uma ficção se desenvolvendo. E aí, coletivamente também, as pessoas que fizeram essa pesquisa histórica comigo, que foi chamada Reintegração de Posses, Narrativas da Presença Negra no Distrito Federal, um grupo de historiadores, pesquisadores da Universidade de Brasília, ativistas. Andressa, tem que escrever esse livro. Você escreve um livro, conta essa história. E aí eu fui embebida também dessa força coletiva, fui fazer as oficinas do Marcelino. E aí lá nasceu a construção. Ai, que demais. E é legal porque você tem um processo super diferente, que vem da academia, muito do estudo, da pesquisa, da história, para ir encontrando esse espaço e essa coragem, né, da escrita. E tem um personagem que surge aqui, gente, todo episódio, não tem jeito. Um dia eu vou ter que convidar o Marcelino aqui, mesmo sendo elas na escrita, porque quase todos os episódios surge o nome dele, gente. É impressionante a quantidade de escritoras que em algum momento falam, e aí eu passei pela oficina do Marcelino, eu mesma, inclusive, Baixo Paraíso veio de lá. É impressionante, gente, eu não sei aí. Você que está escutando, está procurando uma oficina literária, a gente procura o Marcelino Freire, porque é uma coisa impressionante, né? Ele tira essas histórias da gente, ele ajuda, parece que a gente a alcançar algum lugar. E eu acho que isso tem muito a ver com esse processo de descoberta que vocês têm falado, porque a gente, por muito tempo, traz essa escrita, essa literatura num espaço muito interno, muito escondido, né? Gosto de escrever, mas uma coisa meio minha, não parece que existe uma coragem de mostrar. E quando você vai para essa oficina, eu acho que esse espaço do encontro, do escutar outras pessoas escrevendo, do começar a entender que, nossa, eu li um texto aqui, caramba, todo mundo gostou, será que isso vai render? E você começa a construir coletivamente. Vira literatura, legal, né? Porque o tempo inteiro a gente acha que é um pensamento, que é alguma coisa que é um textinho, você fala, caramba, quando a gente aprendeu que o que a gente faz não é bom, né? Inclusive as oficinas do Marcelino, 80% são mulheres. É verdade, a maioria. Cadê os homens estudando? Bom, poderíamos discorrer aqui várias coisas, né? Homem já se acha autossuficiente para não estudar, dizendo que é muito melhor e que a gente está tomando o lugar dele. Não, a gente só está escrevendo, começando a escrever ainda, que ainda tem muito chão, né? É verdade. Mas é muito louco isso, saber que há um público muito grande de mulheres querendo aprender. Estudando, e que são as que mais leem, as que mais escrevem hoje em dia, a gente vai dominar esse espaço, gente. Falar sobre isso. São as leitoras, né? A gente tem, assim, muito mais leitoras. A última Retratos da Leitura do Brasil mostra sempre, né? A gente tem mais leitoras que leitores. E essa coisa dessa busca pela formação também, eu acho que é uma característica muito, assim, das mulheres no mundo, né? A gente não chega e fala assim, tipo, a confiança que se é criada na socialização desde a infância, não é uma coisa assim, vai para o mundo da rua, sabe? É uma coisa que a gente precisa construir. Infelizmente, a nossa geração passou por isso. Acho que a nova geração, a gente está criando pessoas para que elas não tenham, né? Pessoas, tanto as meninas quanto os meninos, não tem esse tipo de coisa. Mas essa preparação, acho que passa muito por esse universo, e aí a gente precisa, né, mover aí essas peças do dominó, porque a gente tem cada vez mais escritoras, né, precisamos fazer com que a balança seja mais equilibrada, né, a despeito da história inteira, que a gente tem sempre muito, né, na história da literatura brasileira, muito mais escritores
homens, né, brancos, heterossexuais, do que as mulheres, enfim. Exato, Então, mas agora esse cenário tá virando. Isso é muito legal, sim. porque a gente pensava que a gente pensava, não, se diziam, todas as histórias já foram escritas, não adianta. E aí, né, olha, quantas histórias não foram escritas exatamente porque quantas pessoas não mas não estavam foi, escrevendo. né? Exatamente. E, gente, uma coisa que eu tenho gostado muito de conversar, debater aqui, e que virão surpresas por aí esse ano, gente, nelas na escrita, fiquem de olho, é sobre território. E a gente tá aqui, então, eu conversei no começo, falei que ninguém é de São Paulo, a gente tá aqui com escritoras que, 2 delas moram em São Paulo hoje, a Andressa ainda mora em Brasília, mas a gente está aqui com gente do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, eu queria entender, entender de vocês, e acho que os livros mais atuais de vocês trazem muito isso, o Ela Sei, que é a construção, como que os territórios, os lugares onde vocês viveram, os lugares de partida, de nascimento, as raízes, como que isso influenciou a escrita de vocês, e também até a Jo, se quiser trazer, que teve a mudança depois, né, de um lugar, veio para São Paulo, isso também muda. Andressa, que está em Brasília, que às vezes então está fora desse eixo que a gente coloca como esse eixo central do Rio, São Paulo, Minas. Então, como os territórios de onde vocês partiram influenciaram a escrita de vocês e os livros que vocês escreveram, os mais atuais? Nossa, eu acho que território compõe completamente, assim, a construção nasce justamente de pensar o território, pensar Brasília, uma cidade projetada que escolheu seus moradores, né, de certa forma, no seu projeto urbanístico oficial. Então, como eu tinha falado para vocês, essa exposição Reintegração de Posse, ela justamente foi para contar a participação da população negra na construção da cidade, porque na história oficial que a gente tem é sempre aquela coisa da Isabela de Lá, sabe, que a cidade planejada, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, todo essa... Plano piloto, o aviãozinho, uma cidade, assim, totalmente organizada e tudo, que foi construída por muitas pessoas que queriam morar lá. Então, assim, ela teve um projeto urbanístico que separou, né? Então, o que a gente chama de cidades, se chamava antes, né, de cidades satélites das regiões administrativas hoje, que são as cidades ao redor do Distrito de Brasília, que compõem todo o DF, né, o Distrito Federal. E essas famílias, a maioria, muitas famílias negras, vindas de muitos estados nordestinos, mas também, sobretudo, de Goiás e Minas Gerais, que é outra coisa também que a gente, né, na história não fala, que os candangos eram todos do Nordeste e tudo, tinha essa presença forte, mas as pessoas iam, inclusive, andando. Então, elas saíam do Goiás e de Minas andando para ir para a construção ou pegar uma boleia do caminhão. Essa história é para a gente recontar o território, justamente a partir dessa presença e principalmente da nossa, como que se diz, a nossa contribuição para a vida cultural, para a vida social, econômica e tudo, da cidade de Brasília. Então, dessa pesquisa toda, que veio essa história familiar, eu quis justamente trazer para a ficção algumas coisas que são muito do Distrito Federal, assim, esse questionamento, o deslocamento obrigatório que a gente tem da cidade satélite para ir para o plano piloto, todas as questões da jovem, da Jordana, que é a protagonista do livro, nessa parte mais contemporânea, dela chegar no plano piloto e se sentir totalmente desconfortável diante de uma universidade branca e elitizada, e ela não tem as roupas certas, ela não tem o lastro cultural que aquelas pessoas têm. Então, isso é muito presente nessa socialização do Distrito Federal em si, e a questão do deslocamento obrigatório. Então, tem a questão de ser longe, dela ter que se deslocar e se colocar ali. Para quem não conhece muito Brasília, o Distrito Federal, até interrompendo um pouquinho, ela fala desse deslocamento, porque tem esse plano piloto que é muito ali como se fosse num miolo, e aí o que seria a periferia, as cidades satélites, elas estão ao redor, assim, então é muito separado mesmo, não existe essa mistura, esse encontro um pouco mais entrelaçado que tem nas outras cidades, né? Exatamente. E aí também quis trazer referências culturais, por exemplo, o rap na Ceilândia. Então, tem a formação desde os bailes de black music, que tem alguma coisa que eu faço referência no livro, como os pais da Jordana participaram disso, a Jordana tem uma memória musical do rap na cidade, e
a parte, assim, que a gente conseguiu contar ali. Lógico que uma exposição é uma coisa, né? Você traz fotos e tudo, mas eu quis trazer algumas referências que demarcassem esse território negro no Distrito Federal para dentro do livro. E aí o território está super presente, o desconforto, a inadequação que a protagonista sente nesse deslocamento, e até a diferença de quando ela está na universidade com pessoas que são, né, pessoas brancas do plano piloto. Aí quando ela está com os amigos dela, que já são da cidade satélite, a diferença quando ela está em Taguatinga, vivendo o espaço dela. Então, tem camadas dali de segurança que ela sente, tudo isso eu quis trazer e refletir um pouco. O território estava ali sempre. E justamente como esse estranhamento dos lugares faz diferença, né? De uma pessoa que tá ali, sai de um lugar e vai para o outro e se sente estranha. Lembrando uma coisa, eu lembrei que não tem nada a ver com o livro diretamente, mas tem um pouco a ver quando você estava falando. A família do meu marido é lá da Fercal, lá de Brasília, que é depois de Sobradinha, na periferia, e já assim, moravam lá muitos anos, antes de ser Brasília. E aí ele conta que quando foi ter a inauguração, aquele pessoal que morava lá era Goiás, ainda antigamente, e eles não sabiam que estava sendo construída uma capital, eles não sabiam que estava virando Brasília. Tipo, eles moravam em Goiás, e o território virou Brasília, eles não estavam nem sabendo. E aí tem umas histórias antigas da família que começavam a passar uns aviões, que estavam chegando os aviões para inauguração, e eles achavam que estava tendo uma guerra, porque ninguém avisou para aquelas pessoas que eram ali do interiorzão, estava ali no Goiás, e que elas agora moravam em Brasília, elas eram brasilienses, estava tendo uma inauguração e elas perdidas. Meu Deus, uma guerra, o que está acontecendo aqui? Olha só que usurparam o território dela e sem avisar, né? Sem avisar, elas não sabiam, de repente elas eram de outra cidade. Olha que loucura. Foi uma modernização assim, à força ali, foi uma coisa que realmente mexeu com o Brasil inteiro. Exato. E para você, Jô? Para mim, na cultura africana tem uma palavra que se chama banzo, né? Que é uma melancolia misturada com uma saudade disso que foi arrancado, né? Dessa história arrancada desses povos negros. E aí eu sempre me pego pensando nisso, que eu sinto algo parecido com Paulo Afonso, que é a Bahia. Que é a Bahia, né? Que é o lugar de onde eu venho. Porque São Paulo, ele vai dando uma engessada na gente, que a gente tem que ser muito parecido com tudo para ser aceito, né? Para não passar nenhuma discriminação do sotaque, do jeito, da roupa, do pensar, tudo é muito limado. E aí eu sempre tinha essa dificuldade. Eu falei, por que saímos de Paulo Afonso? Por que a gente saiu? Eu sempre criava histórias de possibilidade de vida que eu teria lá. Falei assim, nossa, eu acho que eu seria assim, eu seria assado, e criava várias histórias. Então, eu acho que eu sempre tive muita saudade, porque eu saí de lá com 5 anos de idade, muita saudade desse lugar, dessa memória, dessa casa que eu via lá, do que inclusive eu coloquei no livro, né? Ele não é autobiográfico, mas me empresto a essa história, sabe? Do cavalinho que meu pai tinha, dessas memórias, para talvez afagar um pouco dessa saudade. Então, para mim, a minha relação com Paulo Afonso é saudade. E aí eu escrever sobre este território também, porque o Goela Seca, ele transita, ele tem esse urbano também, mas ele tem muito o sertão, né? Sobretudo Paulo Afonso, a Bahia, né? Que me empresta um pouco desse território, porque eu acho que é uma maneira mesmo, assim, de dar um beijo lá, né? Nos meus avós, nas minhas avós, e voltar para aqui, conseguir me reestruturar enquanto pessoa. Tem coisas que não voltam, eu tinha um sotaque muito bem acentuado. Eu amo todos os sotaques. Eu acho que aquilo traz uma coisa única para as pessoas, que eu acho muito bonito isso. E aí vai se apagando de alguma maneira. Palavras que eu ouço e eu falo, vamos permanecer. E quando eu encontro os meus pais, que tem muito, vai fazendo um carinho, assim, no ouvido, de falar assim, ai, essa palavra que eu tinha esquecido, nossa, que lindo. Por que a gente usa tal palavra? Nossa, eu vou desapegando um pouco do que me disseram que é certo falar, para voltar um pouco às palavras em que eu já falava, ou meus pais. E aí eu trago isso no livro para contar um pouco e me assentar nessa Bahia, que já é uma invenção
né? Uma vez que eu já não estou lá 100%, então já é inventado. Os personagens aqui, a Joana, ela não existe lá. Até as memórias da gente, a gente inventa, né? Exato. Então, a gente vai recriando. Para mim é muito importante, eu não consigo escrever. Eu fui escrevendo outras coisas, eu falei assim, puxa, esse negócio me persegue, eu não consigo escrever sobre de outras maneiras, assim, porque sempre aparece, sempre vai aparecer, quase perceptível, assim, que talvez teria um sotaque. Uma amiga me falou assim, nossa, aqui eu vejo super sotaque, assim, você não fala, a personagem tem um sotaque, porque tem, é quase, não consigo desapegar e nem quero, na verdade. Para mim, o território é importante para uma existência mesmo. Poxa, eu sou territorialista. Poxa, lá aí mudei para a Zona Leste. Poxa, eu sou mó Zona Leste, assim. Defensora da Zona Leste. Sou canceriana, bate uma saudade mesmo, assim. De tempos em tempos eu vou sentindo que eu vou perdendo um pouco a poesia. Sabe quando você vai escrevendo, você fala, meu Deus, eu preciso voltar à poesia assim mesmo e pegar, falar assim, poxa, eu vou voltar lá, Manuel de Barros. Quais são os poetas, as poetas assim que estão trazendo outra coisa que não seja esse linguajar, essa vivência só endurecida, sabe? E eu não estou dizendo que não seja endurecida o que eu escrevo ou falar sobre o sertão, é tanto quanto. Mas eu digo me aproximar um pouco do que eu sou também. Ou do que eu gostaria de ser, ou do que eu invento ser. Ou do que poderia ter sido, Poderia, como você diz, tudo isso. Então, de vez em quando, eu preciso voltar para São Paulo. Para São Paulo. Sempre eu tenho que voltar para São Paulo, mas voltar para Paulo Afonso para escrever e relembrar, assim, lá no pé de árvore de acerola da minha avó, e lembrar daquilo e falar, poxa, sentei um pouquinho, mas agora eu volto, porque eu preciso trabalhar, preciso... É outra coisa, assim. Não consigo não morar em São Paulo. São Paulo também acolhe, mas é meu patrão. Ele é meu patrão, ele que paga meu salário. Salário não, né? Porque eu não tenho salário, mas é bom dizer salário, né? Mas paga a minha existência diferente do que é ainda as condições desumanizadas que são morar num território que não tem muitas políticas públicas, que a cultura é sucateada, isso. Então, lá é um respiro para continuar aqui e bora. Quando eu perder a poesia, eu volto para Paulo Afonso. Mas a gente tem essas obsessões, né? E acho que principalmente quando você fala isso da saída, isso traz a gente mais para obsessão, às vezes até do lugar. O Baixo Paraíso, eu fui muito pro Cerrado, que ficar trazendo Cerrado. Acho que só porque eu tava nessa saudade também de não estar mais lá. E nos próximos livros, vocês acham que vão se manter nesse espaço do território, pensando em Brasília, pensando na Bahia, ou vocês já não estão nessa obsessão, estão pensando em outros temas, outros lugares? Porque eu acho que a gente conversa muito aqui, muita gente tem curiosidade de onde vem o grande tema, né? De onde vem as ideias dos livros. Eu sei que elas vão se construindo, geralmente não cai assim na nossa cabeça do nada. Mas tenho curiosidade se vocês ainda estão nesse caminho desses lugares que vocês adentraram tanto, mergulharam, pesquisaram, ou se vocês estão, não, acho que eu resolvi isso aqui e agora eu tô querendo olhar para outros cantos. Como tá aí a próxima construção de vocês? Eu estou pensando muito sobre isso por conta de ter iniciado já um processo de pesquisa para um novo livro, né? Um novo romance. E aí eu fico muito me colocando assim, gente, foi muito tranquilo, assim, a questão do território, da construção, para mim, a reconstrução, né? Criá-lo, né? O que eu trouxe de elementos para compor aquela paisagem da cidade no romance. Então, eu acho que era uma coisa assim que até o Marcelino, mais uma vez, ele na oficina falou pra gente, você já tem um lugar. Você tem um lugar. E é tão importante ter um lugar, né? E parecia ser uma coisa assim, eu tenho um lugar. É muito importante você ter o lugar para sua história. E eu acho que eu continuo com essa vontade de pensar as lacunas do passado e no presente na vida de personagens negros, assim. Tem uma história que eu quero contar que já nasce, tem uma parte no passado também, só que não é em Brasília, é outro território. Então, assim,
reconstruir, isso me traz um pouco daquela insegurança que a gente estava falando no começo. Então, essa parte toda de tudo que a gente se alimenta antes de escrever a história é o que eu estou fazendo agora. E é importante, porque aí eu consigo trazer alguns elementos, porque a gente é muito caótico quando a gente tenta explicar o que a gente está fazendo antes de Sim. Parece que não faz tanto sentido. Esse novo território que você falou que não vai ser Brasília, é um território que você está inventando, assim, trazendo, pesquisando, um lugar que você não tem essa vivência, porque a gente tem muito isso desses lugares, que a gente está, então, busca da memória, busca cenários, esse que você está indo é um lugar que não é seu. Não é, mas é um lugar do passado, e aí o passado, ele te traz alguns elementos também de fuga que você consegue... ele tanto te prende quanto também te traz uma possibilidade de criação, de imaginação também, mais talvez um pouco livre, né, do espaço em si. Porque a gente não vai fazer uma cartografia, né, das ruas e tudo, mas tem esse ambiente do personagem, assim, que me interessa, assim, eu tô tentando me autorizar, assim, e ter mais substância interior também na minha mente desse território para eu poder começar essa história. Eu entendo muito o que você falou, que é muito difícil colocar em palavras quando você está nesse processo do entendendo, buscando, alguém te pergunta, você fala, aí você fala assim, gente, então, tô aí. Ou eu dou um puto spoiler, ou eu não sei falar dele. Eu tô aqui, como que eu vou dizer sem não contar a história toda? Exatamente. Mas é isso, eu acho que vai ser possível. Né? Vamos lá. Mas essa coisa do passado que me pega, eu acho que eu tive tanto flerte com a história na parte da minha formação acadêmica, que depois que eu escrevi A Construção, que eu descobri meu lance com a história. Meu lance com a história é justamente querer contá-la de uma maneira, assim, de aquela história, né, que o pessoal estava compartilhando esses dias, de alguns trechos do A Fonte da Autoestima, e narrar o outro da Toni Morrison, que ela fala assim, se você quer escrever um livro, primeiro pensa no livro que você queria ler. Então, eu queria ler um pouco desses personagens, assim, queria ler sobre esses trabalhadores que foram construir Brasília, eu gostaria de ler, mas eu não queria ler um livro histórico, eu quero imaginar esses personagens em situações, assim, que consigam transpor toda a complexidade que é viver no mundo sendo uma pessoa em tempos diferentes. Então, esse é meu barato. Eu quero, mais uma vez, voltar à história, mas eu entendi que eu vou continuar trazendo, explorando essa lacuna, esse silêncio, a partir do confronto, não confronto, mas ali de dois tempos diferentes, mais ou menos nesse sentido, assim. Mas é legal, porque você tinha esse lado de talvez ir para a história na academia, né, como a gente está fazendo, estudar, e aí não foi, mas você está trazendo isso para a literatura, então ela continua super presente em você, né, essa pesquisa, o passado, para transformar em ficção, muito legal também. Acho que é um lugar que eu gosto de me ver, assim. Legal. Você, Jo, quais são as suas obsessões? Olha, minha obsessão é essa personagem aqui, deste livro, que eu tenho a sensação que o Goela Seca, ele foi um livro para me mostrar que eu sempre soube que eu fui escritora, sou escritora, mas ele validou um pouco, assim, sabe? Ainda mais o selinho do Jabuti, acho que eu sei que é complexo falar isso, mas esses selinhos, eles trazem esse espaço da validação, olha só, cheguei nesse lugar, né? Você dá um outro passo, parece. E eu acho que para mim pensar assim, poxa, um livro em que me falaram, Jo, você é da poesia, poxa, você tem que publicar suas poesias, vai vender mais. E eu falei assim, mas eu quero fazer o que eu gosto mais, né? O que vai... E eu falei assim, poxa, nem que eu fique com ele encaixotado lá, vou fazer o que eu gosto. Mas ele foi um livro que me mostrou um caminho. O que eu estou escrevendo agora, que já é o 3º ano que eu estou escrevendo esse romance, é de fato que eu, de maneira um pouco mais consciente sobre o que eu queria contar, é o que eu estou fazendo agora. Né? Eu tenho uma obsessão com essa personagem, né? Esse livro aqui tem a Joana, que passa por todos os contos. Poxa, eu fui começar a escrever o outro, aí daqui a pouco eu falei assim, poxa, aí tem uma personagem, mulher lá, e eu falei, poxa...
fui colocando outros nomes. Parece meio... É até meio estranho quando fala assim, ai, mas ele me tomava, sabe? Não é uma escritora tomada pela... Não posso fazer outra coisa. Mas toda vez que eu colocava outro nome, me dava uma brecada. E aí eu falei assim, Joana, eu falei assim, mas não pode, né? Porque assim, poxa, 2 livros, Joana, né? E eu tinha um nome, e aí ele aconteceu, o início do romance, ele aconteceu, um texto, um exercício que Marcelino deu, e eu falei assim, poxa, já vou escrachar tudo, vou chegar... Qual foi esse exercício? O meu livro também veio de um exercício do Marcelino. Era Veneno de um Pequeno Dia. Ah, esse eu não passei, deve ser mais atual. O meu era 10 cenas da infância. Ah, boa. Aí eu... Também teve? O Construção foi? Tá vendo? Vou fazer com Marcelino. Saiu. E aí eu escrevi o Veneno do Pequeno Dia de uma mulher falando uma porrada de coisa. Nasceu deste texto. E aí eu falei assim, este texto aqui queria que fosse, eu queria um nome, Maria Fulô. Porque meu pai falava de uma tal Maria Fulô, e Fulô é diferente de flor, né? Aí eu falei assim, vai ter esse nome. Era essa a obsessão. Só que eu colocava Maria Fulô e não ia, e não sei o que, aí era Joana. E, enfim, aparece, tem lá. E aí eu fui tentando fazer manobras com que... essa personagem existisse, mas ela não atrapalhasse o próprio enredo. E que vai nascendo, né? Não sei, assim, o livro... Deixa ela atrapalhar. Ela tá aí querendo eu não sei onde o livro começa, se é no começo, vai ficar bom no fim, não sei o quê. Pra mim, é esse meio que acontece. Esse texto entrou no meio do livro, e aí ele foi se criando corpo a partir desse único texto. Depois, eu não sabia nem onde que eu encaixava ele. E para mim, aí vou trazer o território, né, que você... Há um território fictício, eu não cito exatamente, mas se passa num assentamento em que é uma mulher em busca de algo. Eu já tenho o Itamar falou assim, quando eu estou escrevendo, eu não posso contar o que eu estou escrevendo. Aí eu falei assim, poxa, é verdade, né? Talvez traga um azar, assim. Deixa só no Sou ar, bocuda, assim. velho. Aí eu tô me segurando aqui só pra não contar, assim. Não deu muito spoiler. Aí eu falei assim, poxa, mas é porque na medida que eu conto, eu também vou... Vai lembrando. Eu vou entrando naquilo. Eu tenho uma dificuldade poxa, tem uma parte que pra mim, eu escrevi um período, aí deixei descansar lá uns 3 meses, quando eu retornei, eu falei, meu Deus, como que eu escrevi isso? Vou excluir. Alguns amigos tinham lido, eu falei, como que deixaram passar isso? Poxa, ruim. Então eu preciso deixar ele descansar um pouco para não ficar escreve, apaga, mas ainda sem medo de tacar coisas no lixo mesmo, porque eu acho que é quase uma borra, né? Você vai escrevendo, você escreve meio para nada. Aí depois parece que assenta. Aí você fala assim, poxa, aqui... tô encontrando um pouco desse lugar do livro que eu gosto. Aí dá uma derrapada e você fala, poxa, eu não tô num momento bom. Porque eu não tô conseguindo pensar nele com o devido cuidado. Então são personagens, quando a gente tá construindo personagem, poxa, a gente tá dizendo pro mundo uma forma de viver, de olhar o mundo. A gente tá emprestando, né, o nosso olhar de escritora para o personagem que vai... apresentar para o leitor todo um mundo que é uma pira da tua cabeça. E que isso é a grandiosidade de ser escritor, escritora, né? Você apresenta um mundo diferente, novo. Então, para mim, eu sempre volto e falo assim, poxa, é isso que eu quero chegar nesse personagem? É aqui? O que eu quero dizer com ele? Sempre tem essas questões. Então, então, beleza, então eu vou passar alguns meses aqui com esse personagem, que para mim, ele tá indo para outro caminho, tá ficando vago demais, que é quando falta poesia. Aí eu volto, assim, eu excluí uma grande parte, assim, porque a primeira parte do meu livro eu escrevi em São Francisco Xavier, que é a residência literária que eu fiz lá. Aí a segunda parte foi quando eu voltei para São Paulo. A segunda parte, para mim, eu falei, sem poesia nenhuma, velho. São Paulo acaba com o meu cérebro. São modos diferentes de escrita. Né? Aí voltei agora, eu falei assim, não, agora eu vou... Olhei a primeira parte dele, eu falei assim, gosto disso. Na segunda parte, eu falei assim, sem poesia. Aí eu tive que tomar o meu tempo para ler poetas e falar assim, o que eu quero com cada personagem? Não, eu vou... fazer uma gênese do personagem. Não, ainda ele tá embrionário.
embrionário, para ele ser um importante naquela história, assim, sabe? Não ser coadjuvante. Né? Você fala, Ele poxa. Então é essa minha obsessão, assim, essa Joana que se apresenta lá e eu dei quase um jeito nela, que eu falei assim, pronto, fica aqui, né? Mas ela te percebe. a minha escrita, ela é organizada no sentido de eu pego um período e, vou escrever, né? Isso daqui é sério também pra mim. Sabe, brincar, posso brincar no livro, mas também é sério, né? O Mia Couto e o Agualusa falaram assim, que eles não são trabalhadores da escrita, né? Não levam isso como trabalho. E eu fiquei meio confusa, porque eu falo, poxa, eu levo como um trabalho, eu me organizo o ano inteiro para que eu possa escrever, fazer uma residência lá com o Marcelino, passar um período ali. Isso porque agora isso é possível no momento de vida. Mas ela é organizada, ela é pensada, porque senão eu não sou escritora, porque eu tenho outras urgências, que é, como todos nós, né, de sobreviver, de trabalhar. Mas a gente precisa... É a escrita que me dá uma poesia. Eu ia até perguntar, você entrou um pouco no seu processo criativo, até trouxe, depois eu quero ouvir também da Andressa. A escrita ainda não é esse trabalho principal para vocês. Eu sei que a Andressa você tem também que ainda não é aquele que tem pessoas que já conseguiram, são raras no Brasil. Mas e aí, como é para vocês esse processo de escrever, de criar um livro, conciliando com esses outros trabalhos? Por exemplo, a Ju já trouxe um pouco, que ela reserva esse período do ano e consegue, vai para uma residência, então tenta, né, separar ali, algumas pessoas conseguem, sei lá, separar um mês, talvez um mês de férias, alguns dias, um período. Como é para você isso, Andressa, no dia a dia? Você é engolida pelo trabalho? Não, porque pensando um pouco no meu cotidiano, eu tenho um pouco essa balança que você fica tentando puxar do trabalho, às vezes o trabalho engole demais e você, ai meu Deus, não tá sobrando um minuto de tempo ali no dia, você tem que ficar balanceando. E acho que muita gente se pergunta isso, como é escrever, conseguir escrever a densidade de um livro, né, conseguir publicar um livro, tendo outros trabalhos, tendo essa outra rotina. Eu acho que, para mim, assim, quando eu escrevi A Construção, e como eu estou agora, como todos nós, né, eu trabalhando 40 horas semanais, e tive que fazer uma balança, assim, de um cálculo do meu cotidiano, que era muito organizadinho, assim, mas não era organizadinho, mas nem sempre é nesse horário que eu tenho aqui, aí consegui escrever. A gente sabe que não é assim, mas eu tinha o meu horário depois do trabalho, fazia alguma coisa quando eu chegava e começava a escrever e ficava até alta madrugada, aí acordava, então muito cansativo, foi muito cansativo. Esse período exercício mesmo, inicial, né, de escritora e trabalhadora, e fazendo aquilo totalmente assim, ninguém pediu. Tipo assim. Esse é o mais... Tem esse momento que você para assim... Caramba, A minha família falava assim, oi? Tipo assim, final de semana não, gente. Essa frase, ninguém pediu, isso resume tanto, porque é aquele momento que você tá lá morrendo e você para e fala, mas gente, ninguém pediu. Sim, e a gente fica totalmente doido dentro daquela história, e aí você fica tão feliz quando você consegue, fluir, e aí nesse dia eu tava... Então, você acaba... essa primeira experiência, ela é reveladora, porque você começa a aprender, né, seu próprio jeito de conseguir criar mais, assim, ter mais fluidez. Então, se um dia eu estava muito parada, assim, não estava fluindo nada, eu estava muito cansada, eu tomava um sol, ia para a piscina, e eu voltava lá, ia para a nossa água mineral brasiliense, uma delícia. praia de Brasília, com muitas aspas. E aí eu conseguia, então eu consegui encontrar algum espaço em que eu respirava um pouco e eu via que aquilo era importante para eu fluir. Sem ninguém pedir, eu passei 3 meses dormindo super mal, escrevendo. Mas agora, e aí, enfim, no meu trabalho é muito atribulado, como de todo mundo, e nesse último ano eu passei, né, 2 anos ali no trabalho sem conseguir fazer outras coisas, então acho que também tem períodos em que a gente fala assim, eu trabalho no Ministério da Cultura na área de livro e leitura com política cultural para escritores, literatura, democratização do acesso ao livro, então a gente teve muitos desafios ali,
E eu falei assim, é isso que eu estou fazendo agora. Então, assim, era isso que eu estava fazendo super, e estou ainda dedicada e tudo. A gente fazer nosso novo Plano Nacional do Livro e Leitura, PNLD literário chegando nas bibliotecas públicas e comunitárias, então muito trabalho. E agora, nessa reta do ano passado para cá, eu comecei a me organizar novamente nas noites para o processo de pesquisa, que é tão importante para mim. E eu estou gostando muito de conseguir seguir essa rotina. Até o momento em que eu achar, assim, que as imagens já estão mais, assim, nítidas e que eu tenho uma frase inicial, porque eu lembro muito de quando eu escrevi a construção, dos exercícios do Marcelino, eu escrevi algumas cenas que estavam mais ali na metade, mas não era o começo do livro. Então, não era o começo, eu não tinha a frase inicial. No dia que eu escrevi a primeira frase que fez sentido para mim, que eu já tinha tentado várias, aquela que fez sentido, aí o livro desencadeou, assim. Não é esse momento que eu estou agora, eu tenho plena consciência que eu ainda preciso de mais contato com essas personagens que eu quero contar nesse novo livro, mas entendendo sempre no meu lugar de trabalhadora que cuidar do meu tempo, só meu, sozinha, com os meus pensamentos, me alimenta muito. Então, deixar isso passar é muito complicado. E agora, eu acho que tudo é decisão também e escolha. Então, agora eu estou nesse momento e eu estou gostando muito de ter as minhas 3 horas ali da noite que eu fico E é isso, ninguém pede, mas a gente mesmo pede, porque faz muita falta, né? Mas faz muita falta pra gente. E eu acho que é interessante vocês colocarem isso, porque muita gente pensa que é muito linear, né? Nesse processo, do sempre parar, ou sempre tá aqui, sempre escrevendo, e não é. Às vezes é isso, tem períodos que a gente vai conseguir se dedicar mais, tem períodos que por algum motivo a gente vai se dedicar menos e tudo bem, uma hora vai. E vocês falaram em tempo, até de curiosidade, quanto tempo vocês levaram para escrever, se for pensar no total, esses 2 livros, o Goela Seca e a Construção? Tem alguns que são mais rápidos, tem alguns que são mais demorados. Ixi, eu acho que o Goela Seca de 5 a 7 anos, assim. Olha, foi longo. Porque eu já tava... Eu tô chutando ainda generosa, assim, nesse período, assim, de lembrança, porque eu sempre escrevi... tem contos aqui muito, muito antigos, que eu fui reelaborando depois. Uma musiquinha para nos acompanhar nesta gravação. E você até trouxe isso, que tinha alguns que estavam com você desde 2016, sim. Você falou. Então, é um que te acompanha de certa forma. Eu venho do histórico de antologia poética, né, de saraus. E aí, pensar em publicar um livro solo demorou para chegar. E aí, quando chegou essa possibilidade, eu fui escrevendo alguns novos, que eu falei, acho que falta aqui isso. Queria, né, lançar esse outro, reformulei alguns, mas eu acho que de 5 a 7 anos. Aí já me dá medo, porque assim, eu estou escrevendo um romance agora. Tem tempos e tempos. Vai demorar mais tempo. Hoje a gente estava falando, antes de começar a gravar, do episódio da Andrea Del Fuego, com a Aline Bey, que a Andressa comentou, e a Andrea, ela traz muito isso, que tem um livro dela que ela fala que está anos e anos e anos escrevendo, e que ainda está na gaveta, está parada, e que ela lá nesse processo desse livro que não acabava nunca, e aí num respiro ela veio e escreveu A Pediatra, muito rápido, num processo muito rápido. Escrevi 1 mês, 2 meses, foi. E voltou para esse processo lento. Então, livros e livros, né? Cada um tem um tempo muito diferente. E o seu, Andressa? É verdade. Eu também fiquei impressionada quando ela falou da pediatra, que é tipo coisa de 1 mês, 2 meses, tipo, pá, ela... Uma vez ela me falou assim, é 1 mês, mas eu tenho vergonha de falar, então eu falo um pouquinho mais. Que delícia. Pelo amor de Deus, me mande a bênção. Isso é maravilhoso. A construção, assim, eu conto, obviamente, com o tempo de pesquisa que eu fiz para a exposição Reintegração de Posse. Então, nesse momento ali da exposição, eu ainda estava na época do doutorado, foi 2019, e eu estava com afastamento para estudos, então eu estava dedicada à tese. E aí eu fiz essa pesquisa, então eu passei, assim, acho que uns 6 meses, muito envolvida com a expografia, como que a gente ia contar, olhando aquelas fotografias daquelas pessoas negras na construção, e, tipo, aquilo foi realmente algo que consolidou em mim essa história, né? Eu tinha nitidez. As imagens ajudam muito, né? Quando eu falei assim, vou escrever sobre construção, aquilo era muito, mentalmente, muito imagético também para mim. Então, isso facilita quando você quer
trazer as palavras certas que você acha que são as mais adequadas para você recompor aquilo a partir da sua linguagem, a sua forma. Então, foi ali. E aí, eu defendi a tese e tudo. E quando eu fui fazer a oficina com o Marcelino, a gente começou, acho que tipo, no comecinho do ano, assim, em fevereiro. E aí, comecei com os exercícios que são tão incríveis, né? Que levam você para pensar de uma forma tão diferente. Mentalmente, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente quando você se propõe a pegar uma palavra ou algo, sabe? Que você nunca pensou e falou assim, agora você vai escrever uma imagem, você vai... Eu lembro do exercício de, tipo, coisas desconectadas, assim. Cada um pegou uma palavra e eu fiquei com areia movediça. Nunca vou esquecer, porque eu fiquei doida pela areia movediça, gente. Eu vi livro, não sei o quê. Tinha das listas também, que é muito legal, e que é exatamente isso, os exercícios de escrita... Nossa, exercícios, não quer sair, os exercícios de escrita, eles colocam muita gente nesses lugares diferentes, quando a gente tá nesse... Tá, de onde eu parto agora? Quando vem a primeira frase, ele dá um gatilho, né? Exatamente, é um estranhamento e um desconforto muito positivo para quem quer escrever ficção. Então, assim, tudo aquilo me deixou super... Um desconforto bom, porque eu tentava solucionar e encontrar a minha voz ali. É muito louco, porque pode ser qualquer exercício. Ele vai te guiar para o que você quer escrever. Isso. Você só não sabia como era o ponto de partida, isso que a Isa falou, né? Mas, mano, areia movediça, aí você fala, o que tem a ver? Poderia ser chinelo. Você ia associar o teu processo de escrita. É isso que é maravilhoso, né? Que é o cérebro que faz isso, né? E é muito precioso, assim, porque justamente me ajudou a chegar à forma. Porque eu pensei muito nesse processo areia movediça que você tá sendo fagocitada, você está sendo submergida por uma matéria diferente. Então, esse esquecimento que levava essa personagem para um lugar que ela não afundava, mas ela também não ia para cima. Então, subsolo da terra. O presente e o passado ali. Eu entendi o meu livro, a minha história. Esse exercício foi muito precioso, porque para mim era uma areia movediça também. Tanto a história da Jordana, ali no passado, em que ela não tem aquele lastro todo de uma família incrível, de uma família com história, de uma família com um passado anterior, muito que nem eles conheciam, assim, né? Já que ela é bisneta de um Ialorixá que herdou um terreiro que veio de muito tempo e tudo. Então, foi meio nesse processo. E aí, na oficina em si, depois que eu tive esses exercícios e fiquei ali muito dentro da minha cabeça. Eu comecei a escrever em julho, foram 3 meses para terminar a construção, mas entendendo que tem toda uma história por trás, essa fase... Essa memória que vinha de anos, isso, né? Às vezes as histórias são escritas rápidas, mas elas nos acompanham já da vida inteira, isso, né? Essas imagens, assim. E tem um livro do Murakami, que ele acho que é o romancista... como eu sei que livro é, mas eu não tô lembrando o título também. Que ele fala, né, da profissão de romancista, como ele escreve, e ele fala de umas gavetas, assim, da memória, da cabeça dele, várias gavetinhas, assim. Acho que quando eu fui escrever a construção, eu ia acessando várias coisas, assim, várias imagens, porque a gente acaba sendo muito observador, e não é observador de, tipo, de tudo, é um detalhe, é uma coisa que você, nossa, aquela pessoa, uma situação, então, fui pegando essas pinceladas, por exemplo, uma personagem, a mãe da Jordana, ela é uma mulher que tem depressão, assim. E aí tem tem uma imagem de uma mulher que era como é que... Ela era cantineira na minha escola. Fazia cantina, como é que fala o nome, gente? Merendeira. Cantineira não existe. Eu falei, nossa, uma nova merendeira palavra. Que trabalhava na cantina e ela era amiga da minha mãe. E minha mãe falava assim, ela era uma mulher negra, retinta, e minha mãe falava, eu pego o ônibus com ela e ela chora a viagem inteira. Eu era criança, aquilo me tocou tanto. Gente, uma mulher que chora a viagem inteira depois do trabalho. Caramba. Uma melancolia, uma tristeza, assim. E assim, a gente também tem muito essa imagem das mulheres negras fortes. A minha família é cheia, minha mãe todo mundo. Mas também tem essa mulher que chora a viagem no ônibus o tempo inteiro, porque ela tem uma depressão. E aí essa gavetinha de quando eu fui criar a mãe da Jordana, aí eu fui e acessei. Então, uma coisa muito invisível de coisas que te tocaram, que também você, em algum momento... não sabemos por que elas ficaram, mas elas ficaram e aí acabou sendo importante também. A gente vai fazendo essas associações. No fim das contas, o tempo nem interessa tanto, né?
Porque às vezes você precisa de mais exato. tempo para se acostumar com aquela história e aprofundar um pouco mais, e às vezes elas já estão aí, né? Poxa, então 3 meses? Poxa, eu adoraria em 3 meses. Mas eu acho que é muito relativo, né? Em um trabalho você pode isso, demorar muito são livros tempo e e livros, outro... Por isso que ele não Né? tem 3 meses. É, Tem mais tempo. Sim, exato. sim, sim. Era mais de curiosidade, mas é bem isso mesmo. Cada livro tem seu tempo, Sim. nunca tem jeito. Essa é Se mais- vocês pudessem trazer, assim, três não, mas livros ou autoras que inspiraram vocês nesse processo, vocês conseguem lembrar? Eu sei que às vezes no susto, eu não sei se vocês são assim, mas pelo menos eu esqueço todos os nomes, parece que eu nunca li um livro em toda a minha vida. Eu também. Então eu não sei se vocês vão conseguir lembrar algum. Nossa, ela leu de verdade, ela não lembra o título. Porque Acabei de quando alguém fazer me isso. pergunta, eu não consigo lembrar nenhum. A gente pode ir conversando de outro tema e depois vocês vão tentando processar isso aí. Vocês sentem que a escrita desses livros mudou vocês de alguma forma, como pessoas, mas também enquanto escritoras? Porque geralmente, assim, esses primeiros livros, esses primeiros lugares vão mudando a gente, né? Dão um start, assim. Mas eu tenho um livro muito assim, que eu lembro, da Marilene Felinto, As Mulheres de Jucupapo, que eu estava na graduação, e aí minha orientadora, a professora Regina Dal Castanho, me apresentou esse romance que eu não conhecia. E aí eu fiquei impressionada, porque a Marilene Felinto era uma jornalista que eu lia na Caros Amigos, na revista antiga, né, gente? Que faz ali sucesso, eu lia. E aí eu falava, gente, ela é jornalista, acho que aquela coisa muito assim, ela é jornalista, ela é escritora, ela é negra, e ela escreveu o livro com 22 anos. E é um Nossa, livro novinha. novinha, ganhou Jabuti, e é um livro que tem esse desconforto. A Rízia, é marcante, esse livro eu amo. A Rízia, ela é estudante do Mackenzie, ela chega lá e ela é cotista, e ela estuda inglês, ela fala inglês, e ela tá na literatura e tudo, e ela sempre muito confrontada com aquele universo letrado, e ela tem uma raiva, e ela volta para Recife, andando na BR, à margem da modernidade. Então, assim, a Rízia, ela me marcou tanto, assim, como leitora e estudante, também, né, em formação naquela época, que eu tenho muitas certezas, assim, umas certezas que só faz sentido mesmo para mim, mas que a Jordana, ela queria ter um pouco da Rízia. A Rízia, ela é mais no sentido desse incômodo, né, desse mal-estar que ela vivencia, e ao mesmo tempo ela transforma aquilo tudo na matéria da vida dela. Ela é muito verborrágica, ela é brava, ela é tudo, e a Jordana é aquela coisa que é mais insegura e tudo, mas tem todo o desconforto, assim. Então eu acho que esse ambiente acadêmico que te exige tanto quando você vem de espaços pobres, não letrados, em que você tem que conquistar tanta coisa para estar ali, e as pessoas chegam lá e tudo para elas já está dado, assim, grande parte do caminho, e você tem que viver com aquilo e ao mesmo tempo estudar, ser inteligente e fazer suas coisas. É uma coisa muito grande para pessoas tão jovens. Então a Rízia, ela inspira um pouco a Jordana. Legal. Olha, Conseguiu lembrei de lembrar? 3... Olha aí. que eu falei assim, poxa, esses 3 é muito importante, inclusive, o pessoal conhecer, que é o Escalavra, do próprio Marcelino Freire, né, o que ele chama de romance megalítico, em que a gente consegue ver num livro, gente, como que a gente põe silêncio num livro, um emudecimento carrancudo, assim, sabe, sertanejo, que o Marcelino, ele faz isso de uma maneira muito incrível. Não é à toa que eu gosto de ler tudo que ele faz, escreve, e assim como as oficinas. Então, o Escalavra. Agora tem um outro infantil, que é o Trançando o Amor, que é da Lohane Fortunato, que é um livro muito bonito, em que conta a história de uma menina com vários penteados, assim. Eu acho que a gente precisa muito cuidar dessa literatura, né, para as infâncias, e o Trançando o Amor da Lohane, para mim, me dá um quentinho no coração de partilhar, assim, para as crianças pretinhas, de entender esse cabelo crespo e a sua versatilidade e o enaltecimento dessa coroa que é, e o Das Dores, que é da Lidiane Maciel, que foi finalista aí do Prêmio Loba. E aí conta a história da Maria das Dores. É um livro importantíssimo. Ela é socióloga, mas ela é romancista, né? E aí o Das Dores, para mim, ele tem uma responsabilidade social muito grande quando a gente fala nesse processo de drogadição também, dessas mulheres que têm a sua história um pouco subalternizadas por essa história
rompida delas e aí acaba indo por esse outro caminho. Então, o Das Dores, da Lidiane, para mim, poxa, ele é importantíssimo demais ler. Então, para mim, essas 3 indicações. É uma maravilha, gente. Bom que então se inspirou vocês. Espero que inspire outros leitores também. Notar aí pra gente poder ler. Tá acabando o nosso tempo. Eu acho, será que dá tempo da gente ler um trechinho, gente? Um trechinho bem rapidinho. Olha, deixaram aqui. Então vamos escolher. Quer começar, Jo, enquanto eu vou pegando aqui o livro da Andressa? Dá tempo da gente ler um pouquinho, porque daí a gente conversou tanto, né? Pra vocês conhecerem pelo menos um pedacinho da literatura das duas. Posso? Pode. Foi daqui que eu vim. Eu não cheguei aqui apenas com os meus pés. Cheguei com a sola rachada de meu avô, com a chinela torada da infância, cada qual com sua distância. Parteira minha avó, no riso de caboclo de meu pai, nas mãos de calo de minha mãe, umas feridas abertas, foi e ainda vai. Cheguei aqui pela infância que se faz pôr do sol por muito tempo em minha mente. Nos joelhos de reza de minha mãe e nas mãos grossas de enxada de meu pai, nunca estive sozinha, embora eu achasse que sim. Cheguei aqui por causa dos traços que tenho, também porque são deles. Nos cuidados quase grosseiros de minhas irmãs, sou o que sou por causa deles e por isso não ando só. Aos dedos que escrevem, ora acho que foi presente ou vingança de Deus. Esse Deus que me custa acreditar se não for uma mulher preta, periférica, mãe solo, que dança, que é africana, esse Deus chamado deusa, de mãos limpas e sem sangue. Esse livro que talvez ninguém da minha família leia, mas vão ficar felizes de eu ter escrito. As nossas histórias, desejo que você possa contá-las. Maravilha. Obrigada, Jo. As correntes líquidas foram enchendo o chapadão agora fechado, e houve pouco tempo para pegar o possível dentro dos barracos. Um maço de cartas enroladas num barbante, uma trouxa com as insuficientes mudas de roupa e o documento marcado pelos vincos do manuseio de mãos que trabalham. Ainda era preciso provar que existiam, incansáveis. Ninguém estava vendo? Não. Ninguém queria vê-los, e foi assim que o lago e sua beira do abismo nasceram. Não havia tempo para sofrer. O desespero da perda do pouco que se tinha deu lugar ao instinto que pulsiona a vida. Esmorecer é pior que morrer porque é mais lento. As pessoas foram atrás das tábuas, das lonas, das tintas, das mãos amigas e se juntaram próximo à vila encharcada e às margens do lago recém-nado. Havia tanta gente ali, como eu me lembro delas. Depois de tudo o que aconteceu, sei que a memória é água com sedimentos. A gente deixa a parte mais limpa para cima, em cima para o pesado descer, mas isso leva tempo. Então vem um pranto estridente de bebê e na superfície da água quase límpida vão se formando círculos do centro até a borda. Começa devagar, como um pranto de pouco ar, e depois atinge uma rapidez que precipita tudo. E lá vem a dor sedimentada se misturando à água, quase limpa outra vez. Eu lembro desses homens, mas tem um que eu lembro mais, porque ele teve meu amor, meu ódio e depois meu amor de novo. Ele fez o bebê chorar com toda a intensidade que seus pulmões eram capazes. O instinto fez o alerta da mortalidade da água e do homem, que o carregava nos braços. Esse bebezinho tinha a cor da pele do amendoim, aquela fina que surge quando a casca mais rígida é irrompida. Seus bracinhos, que ainda seriam fortes, atacavam o ar. Eu quis tanto tirá-lo dali. Seus 10 dedinhos macios tentavam segurar o que encontravam em sua frente. Os braços de seu pai, transtornado por tudo e por nada. Com as pupilas entumecidas pela ira e anuviadas pelo desgosto, ele segurou o bebê no lago, gelado, para morrer. Como esquecer um minúsculo corpo arroxeado nas mãos do sofrimento? Eu não pude. E quando esse mesmo homem despecou do alto da obra, tendo o crânio esfacelado pelo impacto seco, quase não teve minha compaixão. Mas eu não pude barrá-la como fizeram com as águas que inundaram a vila. Eu lembro dos 2 sedimentos dessa água dura. Eu sofri tanto, minha querida. Não esqueça que eu sofri vendo tudo isso. E você? Sei que você quer contar essa história. Eu também te vi crescer. Olhe, escreva o que for para escrever. Maravilha, obrigada, Andressa. Gente, obrigada, Jo, obrigada, Andressa, adorei ter vocês aqui pra gente abrir a temporada nova, foi uma conversa muito gostosa. Quem tá ouvindo, procure, então, a Jo Freitas e a Andressa Marques nas redes, procure Goela Seca, procure A Construção para ler, que são ótimos livros, e muito obrigada por estarem aqui nelas na escrita. Obrigada pelo convite, estar aqui com a Andressa, com você, se encontra de novo, muito bom estar com vocês. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite, Isabela, e parabéns pela iniciativa.
é uma oportunidade muito grande a gente ter um espaço em que a gente escuta as mulheres falando sobre seus processos de escrita, a gente se sente mais pertencente a um movimento contemporâneo de pessoas que estão aí para escrever suas histórias. Obrigada, querida. Maravilha. Parabéns. Fico muito feliz. E até a próxima, gente. Obrigada quem ouviu até aqui. Tchau, tchau. Tchau.